Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Pode Seguir Jesus aqui no canal Seguindo Jesus. Pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva. A gente tá chegando aí quase na nossa meta de 3.000 inscritos, só que não, né, Brando? Mas Não, estamos quase lá, estamos no caminho. Até metade do ano a gente quer chegar aí, né, nos 3.000 inscritos. Com o vídeo do Charles aí agora, 1.000 inscritos já estamos garantidos. não, com certeza. Deus, Cremos, Deus vai nos abençoar aí. Estamos crendo aí. está crendo nisso daí. E eu quero agradecer aos nossos apoiadores, que é a Mecânica Box 66, do tio Cris e do tio Evandro. Agradecer eles a parceria que a gente sempre tem desde que a gente voltou para cá. E vocês que estão precisando fazer uma manutenção no carro, estão precisando fazer alguma coisinha ali, chama eles lá que tem 20% de mão de obra, tem o Instagram na descrição, eles já passam o orçamento, já fica topzera também, já leva lá rapidão, já faz a manutenção do teu carro. E eu quero agradecer a MMS Tecnologia, que tudo que você precisa, então, para a mídia da sua igreja, chama eles lá. Tem data show, eles vendem toda essa parte de tecnologia para sua igreja. Então, se tu precisa, chama lá. Tem na descrição do vídeo o Instagram deles. Entrega para todo o Brasil. MMS, sua igreja merece, né? Merece. E eu quero agradecer a Alga Móveis. Quase esqueci, meu Deus do céu. A Alga Móveis, que é dos nossos irmãos que começaram essa parceria esse ano também. Agradecer a eles, sempre ter apoiado a gente aí nesse ano e vamos continuar com essa parceria. E então tudo que tu precisa de móveis sob medida, gente, chama eles lá, tem na descrição do vídeo o Instagram deles, é top, top demais. É isso aí, salve, salve, meus queridos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E hoje estamos aqui, né, depois de 6 meses contabilizados aqui, É, tentando talvez um mais. espacinho na agenda ali, não foi E eu fácil. não respondendo também, né? Não, olha, e tem ajuda aqui de seguir que não responde também, né, mas isso aí tudo bem. Faz parte do processo. Mas estamos aí de volta, agradecer já você que está aí nos assistindo, você que é inscrito no canal, né? E como foi falado, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, né? Que tem bastante coisa para vir ainda. A gente tem que se organizar muito nisso aí, que as ideias são muitas A e o gente tem tempo tá muita pouco. ideia. Mas a gente vai se organizar em nome de Jesus, vamos colocar tudo em prática essas ideias. E hoje para conversar aí conosco, o nosso amigo Charles Angeli Isso aí, está graça aqui e mais paz, uma meus vez. queridos. Esses dias eu falei graça e paz, aí o rapaz disse, eu não sou crente, eu disse, mas independente do que você é, eu tô liberando sobre a sua vida uma palavra de bênção. Então receba, rapaz, não questione. Tinha que ter falado, ó, não pedi nada pra você, na verdade. É uma honra mais uma vez estarmos aqui, como foi dito aí, depois de quase 6 meses aí de Se não mais tentativas ainda, e né, Charles? de ajustes, né? A gente nem contabiliza mais porque Nem senão conta, sempre nem esquece, conta. né? O importante é que deu certo e cremos, vamos espiritualizar, né? Não seria 6 meses o momento, seria esse daqui mais uma Exatamente. vez. Então, Deus está no controle de todas as coisas e estamos aqui para participarmos mais desse momento. E como foi dito aí, eu quero reforçar para que você que não é inscrito se inscreva. Isso é importante. Eu acredito que você será edificado e também compartilhe para que pessoas também tenham essa oportunidade, esse privilégio de também ser edificado, de ser abençoado através não somente da conversa que estará acontecendo hoje, mas de todas as conversas. Acredito que está no episódio 80, não sei. Se já estava acompanhando, estava, Eu acho que é 80. acho que é 80, Eu acho né? que é. Então a última vez que eu vi foi 76, então, É, deixa eu ver. então Deixa eu ver. tem muita conversa aí para você ser abençoado. Se É. organiza que tem tempo, tá? Então estamos aqui, pessoal. Estamos aqui para conversarmos um pouco acerca de Cristo, acerca da sua palavra. E como diz ali o Júnior, que vinha na cabeça, a gente vai falando assim. Que na cabeça, vamos lá. Na verdade, assim, né, Charles? Já quero que tu comece a falar sobre o teu canal. Da onde tipo, o que te o que Deus falou pra ti pra tu começar? O que Deus está te incomodando pra falar algo assim que o canal já fala conversa franca. Uhum. Então, Essa, na verdade, esse desejo de iniciar um canal, eu acredito que iniciou em 2014, 2015, mais ou menos. Está aqui conosco o Liceu Cavalheiro, na retaguarda aqui, intercessão, oração e ali, e o ajuste. assessor, né? Eu Assessor assessor, também. se eu falar alguma coisa que ele está com a Ele Bíblia ali para passar as colinhas, se eu falar alguma coisa, ele já diz, ó, para um pouco. já joga a Bíblia, já. E eu acredito que faz uns 10 anos, mais ou menos, né, Cavaleiro? Que eu sempre comentei com ele, eu disse, o meu desejo, imagine só, 10 anos atrás eu já enxergava essa necessidade, Uhum. de ter uma
uma conversa um pouco mais franca para falar acerca de todas as problemáticas no meio evangélico, né? E eu costumo dizer que, apesar do canal levar esse nome, a gente muitas das vezes tem um certo temperamento, um certo cuidado naquilo que vai falar. Mas há 10 anos atrás, Deus colocou, instigou no meu coração esse desejo e a gente vinha amadurecendo, né? Até o momento que eu participei, aqui ano passado, que foi ano passado, início do ano Sim. Ano passado, passado, né? não lembro, que foi participar daqui e eu disse, minha esposa, quando assistiu, disse, por que você não coloca em pauta isso daí realmente e foca? E eu estava com algumas construções lá em casa, eu aproveitei aquela construção para poder fazer aquilo, né? E louvo a Deus, porque eu olho para vocês aqui, para tudo que vocês têm feito, e eu digo, é só Deus, porque tudo é caro, o investimento não é fácil. Hoje as pessoas gostam de serem abençoadas, de receberem uma palavra profética, mas ao mesmo tempo, quando fala sobre doar, sobre contribuir, sobre ajudar, não existe a mesma motivação e Sim, disposição, né? Mas estamos ali com o canal, até minha esposa me cobra muito acerca disso, porque eu não consigo ser constante nos podcasts, né? Dar continuidade, apesar de que agora tem se levantado, como eu conversava antes, minha filha de 11 anos que quer ter um pois canal. é. Então, quem sabe daqui a pouco ela possa usufruir de tudo aquilo que já está iniciado, montado, né? Mas temos lá conversa franca com Charles Angelim e logo logo nós vamos ter mais aí alguns vídeos ali. É um pouco diferente aqui porque eu tento focar sempre, é feita uma triagem, na verdade. Sim. Algumas pessoas que eu convido, eles dizem, olha, o que eu tenho encontrado nesses últimos dias de dúvida em relação à Bíblia é isso. Então a gente acaba fazendo o quê? Tratando daquilo Uhum. ali naquele momento. Então é um pouco mais relacionados a Bíblia, tem um roteiro, né? Mas eu costumo, como eu sempre falei, cavaleiros, de sentar e deixar que a conversa flua. Deixar que a conversa flua e que o Espírito Santo venha nos direcionar realmente Sim, o que ele quer falar, né? Estamos aí. topzera, na verdade, né? Cara, a gente fica feliz, na verdade, Charles, tipo, na verdade, uma visão que Deus tem me dado, assim, é realmente esse crescimento, sabe? Esse crescimento de ter mais pessoas que façam canal, que queiram fazer algo para Deus, sabe? Porque, querendo ou não, hoje, a nossa região aqui, a gente não tem muita coisa. A gente não tem muita coisa. Então a gente acaba consumindo, às vezes, coisas de fora, que talvez de pessoas até que não condizem, né? E a gente quer. O meu desejo é assim, que isso cresça mais, sabe? Que isso cresça mais, que pessoas mais tenham vontade de fazer isso, que pessoas na verdade, com intensidade, com vontade façam Sim. isso, sabe? E realmente é um negócio difícil. É difícil gravar, é difícil achar agenda com o pessoal. Às vezes eu me vejo louco, porque começa a semana e eu falo, meu Deus, quem que eu vou Quem que vai chamar? cuidar? Quem que eu vou convidar, sabe? Mas, tipo, Deus sempre dá graça. E esse ano tá um pouco diferente. Ano passado a gente foi bem mais intenso. A gente não. Foi todas as semanas cravado ali. A gente gravou todas as semanas. Esse ano tá mais. Tá com o meu filho e tudo, né? Tá mais Tá mais parado, né? tranquilo. Mas, assim, a gente tá ainda fazendo. A gente tem alguns projetos, né, Brando, que a gente quer fazer. A gente sempre fala desses projetos aí. E só que falta as pessoas, né, também, né? Faltam pessoas para ajudar. Eu digo assim, Não é fácil. é até importante o fato de ter aqui, como você falou, nós moramos aqui em Chapecó, né, a maior cidade do oeste catarinense. E é rodeado de cidades ali também que cada uma tem seus potenciais. É importante sim ter a interação entre sul e nordeste. Eu sou pernambucano, então é muito importante, porque a palavra é única, né? Sim. Então, aquilo que se prega aqui, Uhum, automaticamente precisa também se pregar lá. Agora, quando fala sobre usos e costumes, aí é cultural, acaba mudando um Sim. pouco. sim. Então, por que que existe essa grande importância de ter um canal aqui no Oeste? Para que você possa preservar a identidade daqui, tenha uma identidade sulista. Ou seja, fala-se da palavra de Deus, mas ao mesmo tempo com a identidade do Sul. Uhum, Então, muitas das vezes, como você falou, diz, mas é importante, e muitas das vezes a gente consome conteúdo de fora, não deixa de ser palavra, mas sim. parece que pela cultura acaba não, não fechando com nossa realidade aqui. Então, é importante sim termos esse canal aqui, e oxalá que Deus levantasse muito mais pessoas, tem espaço, Verdade. até porque não é Tem. competição. Não, não é Não competição. é, não é competição e as pessoas acabam tendo essa impressão e a mentalidade de que não, é competição, cada um tem que. Não. Aqui o objetivo é cada um ter um alcance de pessoas como vocês, o alcance de pessoas mais jovens, são pessoas mais envolvidas no trabalho no dia atual. E eu não, eu já
tento mais buscar questões mais doutrinárias, questões Uhum. mais relacionadas à Bíblia, instrução. Então você vê que cada público, cada pessoa, cada Sim. podcast ou cada canal tem um público, né? Então, hoje eu digo assim, é uma variedade de alimentos postos à mesa e não tem como dizer, não tem nada que aqui que me sirva que eu não coma. Sim. Então, só se realmente quiser um manjar do céu, então pede para Deus te levar logo lá e com certeza algo vai ser diferente, né? Mas é importante. Pô, mas o do nosso podcast, assim, ó, uns 60, 70% acho que não é de Chapecó inscrito. Sim. Uma É, a galera maioria. que, tipo, de indivíduos de fora, principalmente, tipo, do Gabriel Bezerra, teve um alcance muito grande, assim, cara. Uhum. Então, a gente ganhou o quê, Breno? Uns 1.000, Quase 1.000. Deu mais ainda, né? 700 e pouco. É, depois continuou, né? Mas Continuou ainda, meu, foi uns, olha, muito inscrito, assim, que nós ganhamos com o vídeo dele. E é o pessoal de fora, mas, tipo, eu vejo que, assim, falta assim, a gente o pessoal vê mais nós aqui, sabe? Tipo, o pessoal consumir mais podcast aqui também, sabe? Que digo nem podcast mesmo, sabe? Mas tipo vídeos de palavra ou alguma coisa do tipo, sabe? E às vezes falta até um incentivo do pessoal daqui de tipo não precisa nem se inscrever. É só ver, porque as pessoas vendo, o YouTube vai acabar recomendando para pessoas até que estão precisando. Sim. sim. Vai entender que o E- conteúdo é relevante, vai Exatamente. expandir. E esse que é o nosso objetivo principal hoje. Não é pregar para crente, mas é pregar para as pessoas que estão fora, que estão com problema, que tá, beleza, estão lá num quarto fechado, chaveado lá. Aí, tem um podcast aqui, vamos ver. Que essa palavra Tá, alcança. exatamente. Cara, tem testemunhos ali Tem. olha, se a gente pegar para ver todos, é muito testemunho, muita coisa assim que Deus quer falar com essa galera, assim, sabe? E realmente falta às vezes esse, né? O problema é que é assim, ó, vamos conversar já para entrar Vamos lá. em polêmicas. Vamos na conversa franca, então. Qual é o problema de hoje? O problema é a cultura de aprendizado da nossa região. A essência do ensino bíblico, apesar de que nós muitas das vezes batemos na tecla e dizemos que temos a teologia, nós temos todos os preparativos relacionados ao ensino, mas na verdade não tem se dado a devida importância. Eu sou pai de 5 filhos. A mais velha é casada, mas vou utilizar hoje como base a novinha de 1 ano e o outro de 9 anos. Uhum. Quando eu quero chamar a atenção deles, eu ligo a televisão, eu tenho que colocar algo que seja falado na linguagem deles. Aquilo que para eles possa não falar nada com nada, qualquer desenho, mas desde que a interação com aquela televisão, com o visual, seja atrativo e chamativo para eles. Então, a minha filha de 1 ano, eu preciso o quê? Criar uma estratégia para que haja interação entre a televisão e ela, e desse tempo ela se prenda a isso daí. Pelo fato de nós estarmos vivendo o tempo aonde a cultura bíblica tem sido deixada de lado, as pessoas não suportam mais uma conversa bíblica de 10 minutos. Eles começam a ouvir, mas parece que não existe mais interação. Parece que a linguagem já é outra. Uhum. E isso lhe cansa, isso enfada e as pessoas acabam deixando de lado. Isso é o grande problema. Então, hoje, por que existe muitos influencers que têm um público muito alto? Por que eles alcançam muita gente? Porque eles entenderam que eles precisam baixar o nível de linguagem para que as pessoas sejam acessadas. Vou dar um exemplo bem simples. Quando eu iniciei o canal, veio uma pessoa e disse: Charlie, qual é o objetivo do canal? Eu disse: alcançar pessoas, alcançar vidas. Ele disse: mas se você quiser ser remunerado, eu vou te dar algo. Eu digo: fala. Ele disse: começa a profetizar. Né? Começa a profetizar no teu canal que tu vai ver que tu vai explodir. São dias. Por quê? Porque é o fato de você começar a profetizar, por mais que não seja da parte de Deus, você acaba falando o quê? Uma linguagem que o coração das pessoas estão esperando. É o que Uhum. Paulo falava, vai chegar dias trabalhosos que cada um vai juntar para si doutores que falem o quê? Parafraseando, a sua própria linguagem, aquilo que eles querem ouvir. Então, muitas das vezes, como a gente quer levar algo sério, porque o objetivo aqui não é somente alcançar a massa, mas transformar vidas, as pessoas acabam o quê? Elas recebem, mas não estão preparadas para que o seu espírito receba tal conteúdo. Aí acabam se enfadando, acabam deixando de lado. E ainda existe mais aqueles, eu costumo dizer que existe aquele que não compartilha, aquele que não interage e ao mesmo tempo aquele que não tosse. Então é difícil. Então, cara, é só dar um like, é só apertar se inscrever, mas as pessoas não têm mais isso. Por quê?
Porque existe hoje uma doença que está no meio evangélico, que é, a partir do momento que eu não me apresento, então, o que eu preciso fazer? Inibir que também outras pessoas não cresçam e apareçam, para que a gente se nivele no mesmo patamar. Ou Sim. seja, se nós estivermos na mesma balança, nenhum dos dois lados possa pender. E se for para pender, que seja o meu, tá entendendo? O Cavaleiro fala algo que eu acho excepcional, que ele diz, né? Sobre a verdadeira amizade. Que amigo é aquele que quer te ver bem ao ponto de estar melhor do que ele. E hoje as pessoas não suportam mais isso. Tá entendendo? Eles querem te ver bem, mas não pode estar melhor do que eles. Então hoje nós estamos vivendo um tempo onde, infelizmente, dentro das nossas igrejas, entrou o quê? Entrou essa, não vou nem usar uma palavra muito chula, mas ter cuidado por causa dos ouvintes, mas essa briga de poderes e status. Sim. Não, eu não posso abençoar o pessoal lá ouvindo, assistindo, por quê? Porque senão eles vão crescer demais. Então, muitas das vezes as pessoas têm até um sonho e não colocaram isso em pauta, não tiveram coragem de fazer com que isso acontecesse. Então, pelo fato de não ter conquistado coisas, então eu vou trabalhar de que forma? Para que também ninguém consiga conquistar. E isso acontece porque o nordestino aí fala muito, mas só para eu possa finalizar algo aqui para vocês possam dar sequência. No capítulo 16 de Mateus, nós vemos ali duas experiências através da vida de Pedro que isso dali nos ensina muito, é excepcional. Pedro, no momento de um questionamento por parte de Cristo, Pedro foi o único que se colocou em prontidão e teve uma revelação. E Cristo falou o que para ele? Ele disse: quem te revelou foi o Pai. Ou seja, essa revelação veio do céu. Não teria como você ter acesso a essa revelação na terra e saber que eu realmente sou o filho do Deus vivo. Então, essa revelação foi do Pai. Só que, como não existe constância para que haja maturidade, versículos depois, nós encontramos o mesmo Pedro que teve uma revelação do céu, agora tendo o quê? Uma influência da parte do capiroto, repreendendo Jesus, dizendo: não fica despreocupado, Jesus, nada vai te acontecer, tu não vai morrer, cria vergonha, Jesus, tu veio do céu, isso aí não pode acontecer. Aí qual é a repreensão de Jesus? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, há poucos minutos, Pedro, a revelação foi do céu. Mas como não existe maturidade e constância na tua vida, você está sempre o quê? Aquilo que fala mais alto, você acaba ouvindo. Nesse momento, a influência foi do diabo e você deu ouvidos. Então, o crente precisa ter o quê? Ter constância para que haja maturidade. Por isso que Jesus chega a Pedro e fala o quê? Só Satanás pediu o quê? Para se andar com a tua vida. Não é somente com a de Pedro, mas com todo o colégio apostólico ali. E Cristo diz de que forma? Diz: e eu roguei ao Pai. Muitas vezes pensamos, roguei ao Pai para quê? Para liberar a Pedro, para que ele não participasse daquilo, não. Rogou ao Pai para que o Pai desse força para que ele suportasse aquele processo. Ao ponto de Cristo falar assim, ó: quando tu se converteres, tu fortalece o quê? Teus irmãos. O que Cristo estava dizendo? O processo de dificuldade na vida do crente é preciso, porque traz maturidade, e a maturidade faz você se enxergar, se converter. Aí o que me chama a atenção é que Cristo não fala: quando você se converter, você se fortalece. Olha onde é que Cristo vai, o nível de responsabilidade que Cristo coloca sobre a nossa vida. Quando você se converteres, você fortalece os seus irmãos. Então imagine, irmão Breno. Aí muitas vezes a gente fica pensando que eu vou me fortalecer para que eu fique de pé. Aí Jesus está dizendo: você não entendeu nada do evangelho, meu querido. Você não entendeu. Porque eu te chamei para te fortalecer, para que pessoas que estejam ao teu redor sejam fortalecidas através da tua vida. Então, quando pessoas vão contra um trabalho de Deus, ela está dizendo: através da minha fraqueza, eu também estou disposto a enfraquecer mais pessoas, porque o contrário também é verdadeiro. Então, quando nós estamos posicionados na verdade, influenciados, um exemplo bem simples: imagine que alguém curte e faz um comentário. O Charles faz um comentário num podcast como esse. Não, é o Charles. Não tem relevância nenhuma, espiritualmente falando. Não, eu não conheço falando. Agora imagine um pastor presidente comentar que Deus continue abençoando esse trabalho. O peso é totalmente diferente. Você vê então como é muito fácil você contribuir com poucas palavras num trabalho para que ele cresça. Agora, não sei qual a dificuldade, né? De muitas pessoas entenderem e compreenderem isso. Mas vamos dar sequência, senão a gente Vamos dar sequência, não. A gente tá falando isso de um trabalho externo fora da igreja, mas muita coisa está vinculado também ao ministério da igreja. Que não é só, estão falando de canal, de visibilidade, não. Às vezes está dentro da congregação e você sente isso. Você passa por esse processo, né? O Charles também é pastor já também lá, dirigente, né? Mais uma coisa, né, Charles? E provavelmente também ele vê isso dentro da congregação também. Pessoas que assumiram pegaram certos ministérios dentro da igreja, e eu vejo isso também, porque eu estou em uma igreja dentro da Assembleia,
faz 7 anos já, eu acho. E eu vejo quando uma pessoa ela está disposta a ajudar porque é certo o líder, e quando troca esse líder, a contribuição dela, digamos, vai lá embaixo. Vai embaixo. Tá? E é preocupante isso, porque as pessoas hoje elas não estão fazendo para Cristo. Elas não É. estão fazendo para a igreja. Elas não estão fazendo porque, não, Deus me deu uma responsabilidade, eu tenho que fazer isso aqui com excelência. Eu tenho que exercer isso aqui. Foi entregue na minha mão, vai ser cobrado. E elas, não, elas estão fazendo por quem está acima delas. Não, mas é isso aí, então dá para fazer de qualquer jeito. Não. E esses dias eu escutei até um cara falar, e é bem verdade que ele usa dentro desse contexto, que ele estava falando a respeito da parte da música e tudo mais. Eu vou que as escalas hoje, que na igreja dele não tem escala, porque a escala eles estão usando como folga do seu ministério. Sim. E não como Sim. para exercer com Uhum. vontade, não. Eles esperam a escala sair para daí eles, não, hoje eu não preciso ir na igreja. Preciso. Não estou na escala, não preciso, né? É um exemplo, né? Sim. Não preciso ir na igreja, porque não é a minha escala. Só vão Uhum. quando é a escala. Ô, louco. Ou seja, você apoiar, você tá lá, você é membro de qualquer forma, mesmo que você tenha, não está na escala, usando um exemplo, mas você é membro, você tem que apoiar os teus colegas. Se precisar de uma ajuda num outro setor, você está disponível, porque isso é o reino. Não é, eu fui chamado para isso. Se não tiver isso aqui para mim Uhum. fazer, eu não vou fazer. Né? E dentro da igreja a gente vê isso aí também. A pessoa não ajuda para que aquela lá não cresça, para que ela não apareça muito, né? Não, não, agora eu não vou fazer, vou segurar, quando chegar a minha vez eu vou fazer. Ah, mas se fosse eu lá em cima eu ia fazer isso, 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 isso. E a contribuição dentro do reino ela acaba diminuindo. O problema hoje é que as pessoas perderam a percepção de propósito. Geralmente hoje a igreja, imagine, há 2000 anos atrás, quando nós estamos falando da era apostólica, onde o colégio apostólico era pastores e líderes das congregações. Paulo chega ao momento, como também Pedro falar, que as pessoas estavam vivendo como crianças mimadas. Parafraseando aqui, o mimado é por minha Uhum. conta, mas Sim. a gente compreende dessa forma no texto, ao ponto de não suportarem uma sã doutrina, não suportarem um alimento mais forte. Eles mantinham-se no leite, ao ponto de Paulo falar, diz, olha, a revelação que eu tenho é tão grande que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas vocês não vão suportar. Vocês querem ficar no leite, vocês não querem crescer, vocês não querem desenvolver. Então, hoje, as pessoas, pelo fato de não conseguirem desenvolver, não conseguiram entender o seu propósito. E entrou uma máxima dentro da igreja. Qual? Que as pessoas acham que o fato de você ter aceitado a proposta do evangelho, você escolhe o que fazer. E não é verdade. Todo mundo foi chamado para um propósito. Eu vou utilizar uma linguagem aqui, de uma forma figurada, sobre um trabalho secular. Eu fui trabalhar numa empresa, trabalho hoje numa empresa de fabricação de máquinas industriais, a JA. Quando eu fui contratado, eu tive uma conversa com o seu diretor, com o responsável por toda aquela empresa, e ele me apresentou as vagas que na visão dele, eu encaixaria bem. Então, depois de conversa, depois de questões salariais, eu decido, não, eu aceito a proposta. Quando eu entrei para fazer o quê? Exercer uma função. Mas nada impede de que, quando eu estiver de folga dessa função, eu seja usado em outras funções. Mas existe uma prioridade na minha vida dentro daquela empresa, que é uma função pela qual eu fui contratado. Na minha carteira de trabalho, no meu contrato de trabalho, lá vai estar bem claro e especificado. Charles foi contratado para tal funções. Aí ele coloca depois da vírgula ali uns acréscimos e agregados, ou seja, se essa função estiver em baixa, ele faz outras coisas, mas a principal é aquela. Agora imagine se a empresa chegasse a você está precisando de trabalho? Tô. Você está contratado. Entra aí e escolha o que você fazer. Eu escolhi o quê? Tem pessoas que logo dizem, eu escolhi ser diretor e gerente. Meu amigo, eu corri longe. Eu fui gerente a vida inteira. Por quê? Porque eles acham que o fato de você ser gerente vai só pegar dinheiro e não faz nada. Tá entendendo? Então, é por isso que Cristo traz algo que é excepcional. Quanto é mais dado, é mais requerido. Ou seja, tu quer gerente por causa de quê? Da responsabilidade do salário. Porque é o salário. Que é aquilo, mas eles esquecem as responsabilidades, tá entendendo? Então a igreja hoje, elas esqueceram o propósito. Então elas entram e elas escolhem como um fast food aquilo que elas querem comer e fazer. Aí eles acabam fazendo o quê? Nivelando. E isso daí eu tenho falado para a igreja sempre. Você não sabe o grande problema que é você entrar numa igreja e por falta de maturidade, você entrar num nível de birra
e alguém sofrer, um dia você vai ter que prestar conta. Paulo, nós estamos falando do apóstolo Paulo, chegou a dizer: se eu for comer e escandalizar, eu não como. Se eu for vestir e escandalizar, eu não faço. Ao ponto de Paulo dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas o que Paulo está dizendo ali? Isso daí, para mim, poderia simplesmente eu fazer, eu tenho um amparo bíblico para fazer, eu tenho um respaldo. Mas pelo zelo que eu tenho para com a obra, eu deixo de lado os meus direitos para viver os meus deveres. E as pessoas querem viver o que hoje? Os deveres de lado e viver só os seus direitos. Querem usufruir do pai, mas ao mesmo tempo não querem o compromisso que o pai lhes deu. E até porque assim, nós estamos batalhando por algo que é nosso. Nós somos herdeiros. Então, Deus não trabalha com filho mimado e ocioso. Quem é o pai? Eu falo que nem o Bill Gates lá. Filho meu tem que ter maturidade de trabalhar, não vou deixar herança para ninguém. Tá entendendo? O que ele está ensinando? Aquilo que eu conquistei foi através de um trabalho árduo. Então, se vocês quiserem me ter como exemplo, estejam próximos para aprender e dar continuidade. Mas de mão beijada eu não vou dar. Aí nós servimos a um Deus que tem tudo, tem todas as posses, é tudo, e ele chega e diz: você é um filho mimado, mas eu te dou tudo. Só que o grande problema dele nos dar tudo não quer dizer que a gente vai ter acesso, porque a gente só tem acesso quando tem maturidade. Tá entendendo? Eu vou dar um exemplo. Na minha casa. Na minha casa tem arroz, tem feijão, tem massa, tem carne, tem tudo. Os meus filhos sabem que tem tudo. Mas como é que a minha filha de 1 ano vai fazer uma comida? Como é que ela vai fritar uma carne, fazer um assado? Não é o fato de ter, é o fato de você ter maturidade para você entender como se faz. E hoje nós estamos vivendo o quê? Tem tudo, mas as pessoas não têm acesso. Por quê? Não é porque falta, é porque não tem maturidade para entender aquilo que já está disposto. E todo mundo sofre junto. Todo mundo sofre junto. Parabéns. Então, esses dias o rapaz perguntou e disse: eu não vou dizimar porque eu não sei o que os pastores fazem com o meu dinheiro. Aí eu disse: tu dizima para o pastor ou para Deus? Aí ele disse: para Deus. Eu digo: por que está preocupado com os pastores? Se o dízimo é para Deus, então aquele que Deus colocou como mordomo para cuidar daquilo que é dele, um dia vai ter que prestar conta. Eu digo: você trabalha, trabalha. Quantas vezes tu foi receber o teu salário e o pessoal do RH perguntou: o que tu vai fazer com esse dinheiro? Meu Deus. Imagine só. Aí imagina se tu dissesse: não, uma parte eu vou pagar a conta e o resto eu vou beber, eu vou fazer isso, e ele dissesse: não, para bebida eu não vou te dar o dinheiro. Então paga só a tua conta. Tu ia se sentir justo? Não, porque eu trabalhei para aquilo ali. Eu disse: não, ele está entregando, meu amigo, para você. Agora, o que você faz compete a você. Então, dízimo é ato de gratidão para com Deus. Você entrega para alguém que vai administrar. Agora, a responsabilidade da administração está sob os cuidados dele. E as pessoas não têm essa mentalidade. Porque as contribuições fazem o que Deus não precisa de dinheiro, mas Deus nos dá a oportunidade e o privilégio de sermos contribuintes para que a obra dê sequência. Sim. Irmão, não é cobrança, é privilégio. Aí o que as pessoas falam? Entrou tal líder. A primeira coisa, boicota. Não contribui com nada. Só que o fato de não contribuir, você deixa de fazer com que o reino acesse vidas. E isso daí um dia nós seremos cobrados. E daí? As pessoas perderam essa percepção de que um dia vai ser cobrado. Eu falo para os meus filhos que a maior dor no inferno não vai ser o fogo. Qual foi a maior dor que aquele rico, no capítulo 15, se eu não me engano, de Lucas, teve quando ele enxergou o mendigo e Abraão, um abismo, e ele do outro lado? Qual foi a maior dor? Nós vemos uma grande necessidade por parte dele. Permita que Lázaro coloque o seu dedo na água e venha o que? Refrigerar a minha língua. Isso daí foi uma necessidade do momento. Mas existiu uma dor muito maior do que essa. Qual foi? A dor da consciência. Volta lá, ou permita que eu volte, para anunciar para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, se eu não me engano, para que eles não venham para o mesmo lugar. Então, a maior dor não é das chamas, é da consciência, sabendo que você teve a oportunidade de fazer e você não fez. E eu estou falando que não é um dia, 2 dias. Não é como uma empresa que você sai e entra outra, eles vão me arrepender daquela empresa, mas eu vou trabalhar para que eu chegue também a um bom salário aqui. Eu estou falando sobre uma eternidade, você se martirizando com esse pensamento, dizendo: esteve nas minhas mãos. Até porque assim, ó, eu costumo dizer que salvação não se perde, salvação se rejeita. Um exemplo para você entender. Imagine que eu estou saindo daqui, eu coloco a mão no meu bolso para pegar meu celular e cai uma nota de R$100 aqui. Glória a Deus, que Deus. Quem se sentir convido, eu passo o Pix. Cai uma nota de R$100. E eu saio por essa porta. E eu não dei conta de que caiu essa nota de R$100. Quando eu chegar em casa, eu colocar a mão no bolso e eu não encontrar. Eu rejeitei ela ou eu perdi? Perdeu. Eu perdi. Agora imagine que essa nota cai aqui quando eu estou saindo ali, um de vocês olha e disse: ó, tem R$100 aqui, ó.
e eu diga, não, pode ficar, eu não quero. Eu perdi ou eu rejeitei? Rejeitou. Você está Uhum. entendendo? Então, a proposta do evangelho, ela nunca é perdida, ela é rejeitada. Porque a cruz foi a máxima. Foi liberado esse acesso para todos. O véu foi rasgado. Está dizendo o quê? Todos têm acesso ao Pai. Agora, você perde ou você rejeita? Rejeita. Você não quis. E o fato de você rejeitar traz danos. Qual é o dano? Quando eu for pagar o mercado, essa nota de 100 vai me fazer falta. Tá entendendo? É uma cadeia. Então tem pessoas que nesse momento dizem, eu rejeito, mas não vai me dar problema nenhum. Só que daqui a 1 mês, 2 meses, quando precisar, ela vai entender que vai lhe causar um dano. E aí que está a grande problemática de servirmos a Cristo. Até porque hoje os valores foram invertidos, né? Querem ter acesso a Cristo pelo benefício. Eu falava algo, deixa vocês falar um pouco, depois eu Não, falo. fala. Não, fala, Charles. Eu falava algo Pode essa falar. semana para a igreja, eu dizia, por que eu não faço campanha na minha igreja? Porque a campanha é uma forma bonitinha da gente trazer pessoas para um objetivo que ficava muito mais fácil a gente ser claro. Vou falar de forma aberta para você entender. Qual é o propósito da campanha? Você fazer com que as pessoas fidelizem todos os cultos. Tá, mas e se eu vir 10 cultos sem faltar nenhum? Que garantias tem de que eu vou ser abençoado? Nenhuma. Não tem. Só que a gente vende o peixe de outra forma. Faz a campanha que tu vai ser abençoado. Se o forte da campanha fosse a benção, qualquer incrédulo faria e seria abençoado. Tá entendendo? A campanha, o objetivo não é esse. Não é trazer bênção. A campanha é fazer com que as pessoas conheçam mais esse Deus, aumente o seu nível de relacionamento, aumente o seu nível de intimidade, e depois da intimidade vem as conquistas. Aí em Cristo você tem acesso, porque você entende a mente do Pai. Aí você só acessa aquilo que já está disposto. Então a campanha é o quê? É você amadurecer no Senhor. Então por isso que a gente faz o quê? Pessoas fazem 1 ano de campanha e quando vai dar testemunho diz, eu fiz 1 ano de campanha e não fui abençoado. Porque você fez 1 ano de culto, mas nunca teve no Pai. Tá entendendo? É diferente. Uhum. Aí tem pessoas que fazem uma campanha quando é no segundo dia é abençoada. Por quê? Porque no segundo dia ela identificou o Pai. Ela conseguiu compreender a sua identidade. Aí ela teve acesso. E as pessoas não conseguem compreender isso. Aí faz campanha após campanha e não é abençoado. Por quê? Porque você está buscando algo que já é seu. Uhum. E, no final das contas, você não quer o relacionamento com aquele que já lhe deu. Tá entendendo? Então é difícil. Qual é o filho que vai trazer prazer ao pai? Imagine você agora é pai. Imagine, eu falo com propriedade, 5 filhos. Imagine que um filho meu chega na minha casa e diz, pai, esse carro também é meu. É seu. Agora eu vou viajar. Como tu vai viajar? Não, segunda-feira eu vou viajar. Tá aí meus compromissos com ele. Eu preciso. Tu não pode viajar e me deixar na mão acerca disso daí. Ou seja, precisa ter uma organização. Uhum. Mas imagine que ele relute e você acaba entregando aquilo para ele. Aí você fica na prova, ele não é habilitado o suficiente para poder fazer uma viagem longa, porque tem gente que sabe dirigir, isso aqui é espiritual, é forte. Prestem atenção. É muito mais fácil você dirigir numa BR do que numa cidade. Porque numa cidade tem toda a complicação de um trânsito. E na BR é só você ter o cuidado, manter-se na velocidade constante, normal e permitida dentro da rodovia e ter o zelo. Agora, dentro de Chapecó já é um caos, é muito imigrante, aí então traz grandes problemáticas. É muito mais difícil. Tem pessoas que precisam aprender a dirigir dentro da cidade, passando por complicações, passando por grandes dificuldades, passando por arranhão do carro, passando por momentos de dificuldades, para depois você ter maturidade para fazer viagens mais longas. Não sei se vocês estão entendendo espiritualmente falando. Só que o grande problema é que as pessoas já querem pegar o carro e já querem ir para Florianópolis. Querem pegar só BR. Aí, quando fura o pneu, tem que parar e ficar na rodovia um dia inteiro esperando alguém vir lá para trocar o pneu, porque você não sabe. Tem o carro, tem a ferramenta, tem tudo, mas não sabe trocar um pneu. Aí Deus fala, volta para a escola da vida, vai lá para o meio de Chapecó. Lá você fura o pneu, você vai ter que trocar mesmo não sabendo, porque senão os carros vão lhe atropelar. Você vai ser multado, o guincho vai vir. Ou seja, a maior escola da vida é o processo de Deus que nos leva ao propósito. Depois de você identificar tudo isso, você tem maturidade. Aí entende-se o quê? Que numa viagem você vai ser bem sucedido, você vai bem e você não vai trocar aquele que te trouxe essa maturidade. Agora nós estamos vivendo o evangelho e queremos só desfrutar, e ainda queremos escolher o carro. Tá entendendo? Uhum. Não, eu só vou se for nesse carro aí. Automático, senão cansa a perna. E daí?
Como é que funciona? Aí Deus não tem que pegar manual aí. Antigamente, os antigos ensinavam a andar de carro e eles não compreendiam. Eu vou dar um exemplo. Meu tio tinha uma caminhonete e tinha um Fusca. Qual é o carro que eu vou aprender? No Fusca. Na caminhonete, não, você vai aprender no Fusca. Por quê? Porque o Fusca não somente é mais fácil, ele é menor, mas ao mesmo tempo exige muito mais de você. Sim. Tá entendendo? Do que você pegar um carro automático. Quem aprende carro automático, quando pega um de marcha, se complica, não sabe. Tá entendendo? Então hoje o evangelho nós estamos vivendo de que forma? Eu quero uma mensagem. Google, o quê? Eu vou para o automático. Aí você transmite uma mensagem. Uhum. Você não viveu aquela mensagem para transmitir. Aí ela vem o quê? Oca. Ela não vem realmente com aquilo que ela precisava ouvir. Porque o poder da palavra está o quê? Não somente na palavra, mas na convicção a qual você transmite. Tá entendendo? Existe uma grande diferença. Aí você pode dizer, a palavra é poderosa. É poderosa. Só que se realmente não tiver uma interação sua com ela, todo mundo, então, que nós pregássemos, aceitariam a Cristo. Então, quando a gente prega, qual é a primeira coisa que as pessoas olham? Deixa eu olhar a conduta dele. Deixa eu ver se ele vive realmente de acordo. Esses dias o rapaz perguntou para mim lá na empresa, Charles, por que você não bebe? Eu disse, porque para mim é um grande erro. Aí ele disse, mas só um copinho. Eu disse, não, porque eu escolhi não fazer. Ele disse, mas ninguém vai ver. Eu disse, mas você vai estar sabendo. Você não é cristão. E a partir do momento que eu fizer isso, eu quebro princípios meus. Não é somente quebrar princípios da palavra, eu quebro princípios aos quais eu estou vivendo e estou transmitindo. Aí que depois a autoridade, como é que eu vou falar com você acerca de Cristo, se nem eu mesmo consigo permanecer em pé, deixando de lado aquilo que realmente pode me fazer escorregar? Aí ele parou assim, realmente tem verdade nisso daí. Aí eles usam assim, sabe, mas você é escravo da religiosidade. Eu digo, vamos ver quem é escravo. Eu era um alcoólatra, eu parei de beber. Você bebe quando você consegue deixar de beber. Você fuma. Será que você tem força suficiente para dizer a partir de amanhã eu não fumo? Ele disse, não, eu digo, então quem é o escravo nessa história? Tá entendendo? Então, você batendo no chão. Então, aí que tá o Ainda grande mais com problema. quem? Então, nós temos essas complicações. Fale um pouco aí, gente, enquanto eu tomo um café. Ô, eu acho que eu tenho que fazer mais um café lá. Não é mesmo café já? Oi lá. Eu já não tomo café quase. Meu Deus do céu. É dubitado, mas podem ir conversando aí enquanto nós vamos tomando o que tem. Vou lá fazer Pois tem café, água. então. Não, deixa que eu faço café, né? É, sei se é um Eu café faço, meio eu faço. coisado. Falei com o Charles. Charles. Vamos falar com o Charles, então. Pô, tu vai fazer o café mesmo? Ah, então tá bom. Então tá bom. Aproveitinha, vamos interagir, vamos conversar. meses, você quer que É. aquele eclipse? Cara, É mais ou menos que nem a lua de sangue. cara, hoje cedo, hein, Brando, antes de você ir. Hoje, quando eu cheguei aqui, o Charles tava aí, né? Tava lá com o neném dormindo lá. Daí eu falei, não, é difícil, né? Com criança pequena, não sei o que lá. Ele falou, eu tenho 4 em casa e tá tranquilo. Ah, depois eu volto das leituras também. É, sim, tá também levando, né? Tá também levando, né? Também levando. Mas Charles, falando sobre isso daí, questão de gerenciamento de tempo. É algo muito importante para nós, para a vida do cristão, para tudo. E por que eu digo isso? Cara, hoje eu tenho trabalho, tenho cuidado da minha criança, tenho podcast, tenho igreja e tem um monte de coisa. Tipo, teu exemplo. Tu tem um monte de criança em casa, tem trabalho, também tem teu podcast, tem tudo. Como que tu faz, tipo, pra gerenciar teu tempo? Que não é fácil, né, cara? A fórmula é única. É muito fácil. Cadeias de prioridade. Não existe desculpa. Existe prioridades. Qual é a prioridade na minha vida? Cristo. Segunda prioridade, família. Terceira prioridade, trabalho. Quarta prioridade. E aí eu vou fazendo o quê? Em cadeias. E vai indo, né? E vai indo. Então, você acaba fazendo o quê? A gestão do seu tempo de acordo com prioridades. Vou dar um exemplo bem simples. Eu não consigo orar e não consigo ler, porque não tenho tempo. Não é porque você não tem tempo, é porque você não tem prioridade. Tá entendendo? É porque aquilo ali realmente não é importante para você. Uhum. Você está disposto a acordar pela madrugada e ficar zanzando pela casa com seu filho nos braços enquanto ele tem cólica? Sim. Por que você não joga no berço e diz, vá se virar sozinho e dormir? Porque aquele teu filho é uma prioridade para você. Só que por que para Cristo você não faz a mesma coisa? Porque ele deixou de ser prioridade. Você está entendendo? Então, a gestão do tempo ela vem de acordo com a cadeia das prioridades. Então, quando alguém fala para mim assim, diz, ó, eu não tenho tempo, cheguei a um tempo da minha vida, até que tem no Facebook, minha esposa colocou, eu acordava das 4 horas da manhã, às 7 horas da manhã eu estudava. Daí,
me aprontava e ia trabalhar, e trabalhava em máquinas pesadas. Eu chegava às 6h30 em casa, tomava banho e ia para a igreja. E eu Uhum. fazia 3 faculdades. Tá aí o cavalheiro que acompanha. Eu fazia 3 faculdades, eu pregava fora, palestrava fora, e na época eu cuidava de igreja. Uhum. E só não tinha a bebezinha, e tinha 4 filhos. Então, quando alguém vem e diz, eu não consigo, eu digo, não, não é que você não consegue, é que você não tem prioridade. Porque não existe. Tanto é que no reino dos céus a palavra desculpa não existe no vocabulário de Deus. Tá entendendo? Porque não tem, não tem. Tudo que se torna prioridade na nossa vida, a gente dá jeito. Eu vou dar um Verdade. exemplo bem simples. Eu vi esses dias um pastor falando para outro pastor, o pastor disse, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler. Aí ele disse, me dá teu celular aí. Aí ele abriu o celular para olhar o tempo que ele ficava na rede social, 6 horas. Só, hoje tu já ficou 6 horas. Aí ele disse, ah, tá, mas foi 6 horas em momentos intercalados. Ele disse, então intercala também tua oração e tua leitura. Tá entendendo? Então a gente sempre tem uma desculpa pronta. A gente sempre vai ter uma desculpa pronta. Sim. Então, o que realmente é prioridade na sua vida? Lista as prioridades por sequência. Eu vi algo de um pastor esses dias, quando eu fazia um seminário, e eu achei fenomenal. Ele fez uma pergunta, ele disse, o quanto para você é muito dinheiro? E eu comecei a pensar, fiz uns cálculos acerca das minhas contas, e eu disse, olha, para mim muito dinheiro hoje, 1 milhão já é muito. 10 milhões então nem se fala. Quando fala 1 bilhão, não sei nem quanto zero vai, não sei nem escrever. Brincando, para você Uhum. entender. Eu digo, então, para mim isso aí é muito dinheiro. Ele disse, não, é relativo. O muito dinheiro é o quanto desse valor substitui o lugar de Deus no seu coração. Uhum. Tem pessoas que é fiel a Deus com um salário de 3 mil. Uhum. Quando passou a ganhar 10, já não dizima 1.000. Uhum. Já então quer dizer que o muito dinheiro para ele já é 10 mil. Por quê? Porque já substituiu o Deus do seu coração. Tem pessoas que é 100 mil, tem pessoas que é 1 milhão. Tem pessoas que têm bilhões e para ele não é muito dinheiro, porque ele sempre está disposto a Uhum. doar. Bill Gates, todos os anos aí, ele doa 30, 40 bilhões, tá entendendo? E o homem sempre é próspero. Por quê? Porque a riqueza não está no valor que ele tem de posse, está na sua mente. Então nós somos ricos, por isso que Paulo fala, nós somos ricos em Cristo. Só que o grande problema é que a gente acaba colocando o valor não no que está aqui e aqui, Sim. mas sim no recurso. Aí inverteu valores, aí existe pobreza. Eu tenho tudo, mas está em depressão, tem ansiedade, tá pensando em morrer. Quero viajar amanhã, tem recurso, mas não tem paz, não tem tranquilidade. Por quê? Porque você é rico daquilo que qualquer um pode conquistar. E só o crente tem a capacidade de conquistar a verdadeira riqueza, que é Cristo no coração. Uhum. Então não tem. A gestão do tempo se trata disso, em cadeias de prioridades. Você sempre vai destinar tempo àquilo que para você é prioridade. Se não for, você não tira esse tempo. Vou dar um exemplo bem simples hoje. Você falou que hoje você teve que chegar um pouco mais tarde aqui, atrasado, porque você estava com o neném. Uhum. Se na segunda-feira você tem um compromisso de trabalho às 7 horas e o neném está lá, você fica com ele ou você vai para o trabalho? Trabalho. Por quê? Porque o trabalho se tornou uma prioridade naquele momento. Você está Uhum. entendendo como a gente inverte as coisas? Só que o grande problema é que para Cristo a gente não aplica essa mesma Sim. lei. Sempre temos uma desculpa. Sempre temos essa desculpa. Não, mas é para Deus. Aí que deveria ser tão importante. Então, isso que eu gosto sempre de falar, cara, que tipo, as pessoas não. Realmente é essa questão de prioridade. Que vamos lá. A prioridade das pessoas hoje é o dinheiro. Sim, É completamente o dinheiro. É tipo, ah, não, hoje eu não consegui ir na igreja porque eu cheguei muito tarde do trabalho, tive que ficar até mais tarde e tal, e não consegui. Ou, ah, hoje eu tive que trabalhar e. Claro, tem casos e casos, né? Tem casos e casos. Mas eu vejo que as pessoas assim, tipo, ah, não, eu não ganho nada da igreja. Tô fazendo. Como é que é isso que as pessoas falam? Tô fazendo voluntário. voluntário. Tô fazendo voluntário. Então, acho que hoje eu vou ficar em casa, sabe? Eu fico às vezes, meu Deus, sabe? Tipo, se perdeu completamente as coisas, sabe? Tipo, se inverteu completamente as coisas. Há, há um tempo atrás, tipo, algumas coisas não aconteciam assim, sabe? Mas acho que com a vinda da tecnologia, essas coisas, acho que muita coisa se inverteu e se mudou e, sabe? É, Tipo, ah, cara, e também a nossa economia não é uma das não é melhores, melhor. né? Aí, cara, as pessoas acabam trabalhando mais, mais e mais. E assim, Charles, depois que nós começamos o canal aqui,
Cara, muita coisa aconteceu na minha vida, sabe? E coisas que eu nem imaginava. Tipo, questão de aumento salarial, cara, o neném veio agora, tipo, no momento certo, Né? exato, porque, tipo, há um ano atrás eu não tinha condição. Há um ano atrás eu não tinha menor condição de ter uma criança, sabe? Cara, tipo, coloquei uma prioridade aqui. Coloquei uma prioridade. Falei, não, eu vou colocar dinheiro, eu vou fazer do canal uma das minhas prioridades, sabe? E o que Deus foi fazendo foi um É negócio fantástico. que se eu fizesse sozinho, eu não ia conseguir fazer, É fantástico. sabe? Eu vou falar algo aqui, senão eu acabo esquecendo. E você que está ouvindo, preste atenção nisso daí. Eu tive uma experiência anos atrás, quando eu cuidava de uma igreja, sobre essa questão voluntária. E eu fui muito machucado por algumas ações de membros. E um dia eu falei para Deus, eu disse, Deus, eu vou entregar a igreja. Eu digo, eu não preciso estar me submetendo a isso. Eu sou voluntário da tua obra. Por que eu vou estar passando por esse tipo de humilhação? E Cristo me fez uma pergunta naquele dia que mudou totalmente a minha perspectiva de vida. Ele perguntou, para você o que significa ser voluntário? O que significa voluntariado? Eu digo, é você fazer algo sem buscar recurso financeiro, sem aguardar ou esperar por algo. Aí ele disse, o valor da cruz não foi suficiente para pagar essa tua voluntariedade? Eu te devo mais alguma coisa? E isso dali me machucou. Eu fiquei pensando o Jó quando teve o diálogo com Deus. O quanto foi forte. Então isso ali me confrontou de uma forma que eu mudei totalmente. Então hoje eu vivo na máxima de que eu trabalho para Cristo. Eu trabalho em prol de um propósito. E eu não posso olhar para as pessoas para que não haja expectativa e acaba me ferindo. Então eu trabalho e deixo que Deus faça o trabalho, porque a igreja é dele. Quando você falou sobre dinheiro, é interessante que eu não sei se é Pedro ou é João, numa das suas epístolas, que ele fala que aquilo que nós somos vencidos, nós acabamos nos tornando escravos daquilo. Por que que o dinheiro é chamado de mamon, de senhor na Bíblia? Porque se o dinheiro nos vencer, nós acabamos nos tornando escravo do dinheiro. Então, nossa vida sempre vai estar o quê? Pautada em buscar recurso. Só que nós somos muito inteligentes. E nós acabamos fazendo o quê? Acabamos utilizando dessa necessidade Uhum. para deixarmos Deus de lado, como Sim. se Deus fosse compreender e entender esse momento que nós estamos vivendo, nós dizendo, Deus, mas se eu não fizer isso, vai me faltar sustento. Se eu não fizer isso, vai me faltar dinheiro para pagar as contas. Uhum. Se eu não fizer isso, é como se Deus estivesse lá do lado dizendo, o que tu faz para arar em 24 horas, comigo eu faria em 1 hora. Só que o grande problema é que nós deixamos o quê? Deus de lado para batalharmos com as nossas próprias Sim. forças. Por quê? Porque nós acabamos nos tornando escravo daquela necessidade. E o dinheiro acaba nos cegando, porque só existe dois senhores, ou é ele ou é Cristo. Uhum. Então, a partir do momento que nós nos dividimos e demos ênfase a ele, Cristo acaba ficando o quê? Ficando de lado. E o que eu acho interessante é que Deus, ele não precisaria fazer isso, mas Deus ele trabalha com a lei da recompensa. É muito forte isso daí. Existe algo melhor do que a salvação? Não. Mas ainda haverá o tribunal de Cristo para nós sermos o quê? Galardoado, Uhum. presenteado. Então, Deus ele não fica devendo nada para ninguém. Deus ele trabalha com a lei da recompensa. Não porque nós somos merecedores, mas porque ele decidiu, pelos seus próprios méritos, fazer dessa forma. Para que depois a gente não venha colocar desculpa e dizer, mas eu fiz e não recebi, eu fiz e não deu certo, eu fiz e não sei mais o quê. Por isso que quando a gente faz voluntariamente, sem exigir nada dele, sem buscar nada dele, ele tem prazer em nos dar. Aí vem aumento salarial, vem filho com saúde, vem filho no momento certo, a bênção vem sobre a nossa terra, sobre a nossa vida. Por quê? Porque a prioridade foi ele. E na lei da recompensa ele diz o quê? Você agora vai ter acesso a tudo aquilo que eu já dispus sobre a tua vida. E as pessoas não entendem. Então eles acabam o quê? Lutando, militando com a força do seu braço e deixando Deus de lado. Como se, irmão, que método nós temos ó, de trabalharmos e batalharmos pelas nossas próprias forças, tentando equivaler a nossa força com o resultado se Deus trabalhasse. Tá Sim. entendendo? Não tem condições, não existe menor possibilidade nisso daí. Não tem. Mas a Verdade. gente o quê? Acaba utilizando isso daí. Aí hoje são desculpas para não ir para o culto, Uhum. para não se envolver na igreja. Por quê? Porque a gente já está com essa desculpa pronta no prato.
Tá entendendo? Então, todas as vezes que Deus exige algo, a gente já pega esse prato e coloca no micro-ondas. Já. Aí diz, não, tá aquecendo aqui, Senhor, eu não posso sair aqui nesse momento. Eu não posso. Só que isso daí traz complicações no mundo espiritual. Porque a partir do momento que você deixa de fazer aquilo que o Senhor nos confiou para fazermos, no mundo espiritual existe uma agitação do capeta que você não tem ideia. Vou dar um exemplo. Eu vou me esforçar, ganha 20 mil, mas acontece algo no teu carro, na tua família, em alguma circunstância da tua vida, um tênis que deixou para secar foi roubado, uma camisa que deixou no varal, o cachorro comeu, e a gente não dá conta daquilo ali. Aí olha como o mundo espiritual é engraçado. No Egito, quando Moisés veio até Faraó e falou, disse, olha, deixa para que o povo vá ao deserto para adorar ao Senhor. Qual foi o pensamento de Faraó naquele momento? O povo está ocioso, está tendo tempo para adorar. Então faz o quê? Aumenta a carga. Então, inconscientemente, nós estamos vivendo a escravidão do Egito. Tá entendendo? Eu vou adorar hoje. Aí o faraó, que é o nosso patrão, diz o quê? Tá tendo tempo. Vamos vender mais uma máquina. Vamos vender mais alguma coisa para ele ficar fora do horário aqui e ele cumprir com esse tempo. E isso vai nos distanciando de quê? E é interessante que dentro desse contexto fala de duas coisas: deserto e adoração. Deserto, ambiente de estarmos com Cristo, porque no deserto ninguém quer ir. Só vai quem está disposto a ter um encontro com Ele. E adoração. Só que a adoração não era simplesmente chegar no deserto e chegar lá e dar glória a Deus e aleluia. Já percebeu isso? Porque Moisés diz assim, ó, Faraó diz, ó, então vai, só que ele limita as pessoas para ir. Aí Moisés diz, não, tem que ir todo mundo e tem que ir os animais também. Porque chegando lá para adorar, eu não sei o que Deus vai requerer. Eu não sei o que Deus vai pedir. Eu sinto Deus aqui, meu Deus do céu. Ah, Jesus. Sabe o que ele está dizendo ali? Que nós precisamos estar prontos para quando chegarmos ao deserto, termos tudo que Deus precisa para que a gente entregue uma adoração verdadeira e sincera. Eu quero uma ovelha, tá aqui. Eu quero um boi, tá aqui. Eu quero uma pomba, tá aqui. É no meio do deserto. Só que a gente quer ir para o deserto não para levar, a gente quer ir para buscar. A gente vai atrás dos manares, a gente vai atrás das codornizes, a gente vai atrás da pedra que verte água, mas nós nunca estamos dispostos a levar. E Deus dá esse sinal para Moisés dizendo, manda eles irem adorar, mas leva tudo, porque quando chegar lá eu vou dizer o que precisa ser feito. Você está entendendo o quão forte é isso daí? Só que a gente tem que entender isso daí. Aí Deus pergunta, o que você tem para levar? Só que a gente escolhe o que levar. Deus me abençoou, o carro Deus me deu. Se Ele te deu, então nós somos mordomos. Aí passa um irmão precisando de carona, a gente não dá. Tá entendendo? Você joga água ainda no irmão. Aham. Aí quando chega lá ainda é capaz de fazer um vaquinho para comprar um guarda-chuva porque o irmão estava na chuva. Aí o cara passou do lado. Você está Sim, entendendo verdade. como a gente inverteu os valores? Então, Deus ele vai colocar coisas na nossa vida a partir do momento que ele encontrar fidelidade em nós. Eu contei esses dias algo na igreja, que aconteceu um fato na minha vida quando eu era pequeno. E no interior do Pernambuco, né? Então todo mundo tinha cavalo. E eu falava para minha mãe, eu quero um cavalo. E ela dizia que não. E eu dizia, então eu vou fazer greve de fome, não vou comer, vou morrer. E a senhora vai se culpar o resto da vida porque a senhora perdeu um filho por falta de capricho. Poderia ter me dado um cavalo, que a senhora tem condição. E eu fazia greve. Só que chegava um momento do dia que eu não suportava mais. Uhum. E eu ia conversar com ela, mãe, a senhora vai me deixar passar por todo esse sofrimento, sabendo que a senhora poderia me entregar um cavalo, a senhora tem recurso para isso daí. E ela um dia me falou, filha, não é o fato de eu não ter condições, é que se eu te der um cavalo, você não vai estar preparado para ele, você pode cair e se machucar. Então eu te dou um cavalo, mas eu posso te perder. Então, pelo amor que eu tenho para com você, eu não te dou. A dor que você sente, eu também sinto. Gostaria de te dar. Aí eu dizia, tá, mas eu tô com fome, a senhora deixa morrer, mas tem tudo na despensa. É só você ter acesso. Você que tá com birra e fez jejum. Você tá entendendo? Então, quando é ver, nós estamos com birra e jejum. Aí o senhor diz, mas tá tudo aí na despensa. Entra, come, abre a geladeira, tira o que tu quer. E a gente tá lá com birra dizendo, eu quero jejum porque eu quero tal coisa. Aí Deus não dá e a gente diz, Deus é mau. Não, não é que Deus é mau, é porque Deus nos ama o suficiente para sofrer junto conosco, para o cumprimento de um propósito. E a base bíblica, para não ficar só nas palavras, Jesus, enquanto estava na cruz, o que é que ele fala? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque existe um projeto pessoal e coletivo. Naquele momento, Jesus precisava cumprir um propósito coletivo. Ou seja, ele chegou no êxtase do pessoal. Agora, o foco era o coletivo. Aí Deus estava dizendo, eu precisei agora, nesse momento, parafraseando, porque ele não faria isso, virar de costa. Porque eu sinto as suas dores. Eu sei o que você está fazendo, mas pelo meu amor, isso é necessário, isso é preciso. Então, muitas das vezes, a gente não quer subir cruz, a gente não quer ficar sozinho, mas também não quer cumprir com nada.
Então, é só a misericórdia de Deus para nossa vida. É só a misericórdia de Verdade. Deus. Pô, toma um café aí, já. Vamos falando agora vocês também, daqui a pouco eu entrego. O que que o Breno ia falar lá do livro, não sei o quê, da leitura? É. Ah, da última vez que ele veio. É que não, é que a gente fala aqui que a gente apanha bastante nas conversas aqui. E eu, e Eu, eu, eu admi- apanhei agora. e eu admirava, não, e eu sempre eu admirava as pessoas que tinham o hábito da leitura. Gostavam de ler livros, enfim, Bíblia. E, e eu vinha disso, daí na primeira vez que a gente conversou com o Charles, ele falou daí, ele sempre fala, né? Eu tenho 4 filhos, eu tenho, né? Tenho tantos filhos e ele tinha uma biblioteca em casa. Tem ainda, provavelmente, né? Deve ter É, aumentado. Talvez Então, temos que visitar lá. e daí acho que a gente entrou nesse assunto de questão de tempo, de guardar tempo, de fazer, e ele falou, foi bem direto, que não é que a gente não tem tempo, a gente não se organiza, a gente não quer, a gente não busca. E foi falando, e eu. Só que foi, E por isso que eu você? falo, tá, desculpa, desculpa, Deus. Só que foi um aprendizado, porque depois daquela conversa, eu acho que foi mais para final do ano até. Que daí eu comecei a ler os livros, enfim, e comecei a ler. No ano eu li 3. Já é uma, para quem não lia nada, nada. já foi. Então, Charlie, por isso que eu gosto bastante de estar aqui e conversar, e a gente aprende bastante. Porque a gente limita muito a nossa vida, sabe? A gente, que nem o Júnior falou, é difícil, um filho, ao acordar. Só que a gente não pensa em outras pessoas. Isso tem me ensinado bastante, porque agora com a liderança ali da congregação, muitas pessoas a gente chegam para nós e falam, mas eu não venho porque eu tenho isso. Ah, mas eu não venho porque eu sou assim, eu não consigo chegar no dia porque acontece isso. E daí a gente consegue usar a nossa vida como exemplo. Não, tudo bem, tu tem filho, eu também tenho. Tu trabalha, eu também trabalho. Sabe, tu não é pago, não tá argumentando antes, né? É voluntário, eu também sou, né? Então, muitas situações hoje a gente consegue ensinar e falar, não, o que nem falou, fala com propriedade, né? Claro, tem os pastores que são ali, tem o tempo, né, para ensinar e tudo, só que a maioria de nós hoje, né, não tem isso e a gente vem aprendendo com outras pessoas, Uhum. isso é bom, né? Parte dessa sala aqui, dessa Conversa interessante. conversa aqui, para nós é esse aprendizado que a gente tira daqui, leva e faz, só que é aquela coisa, tu faz se quer, né? Sair daqui da mesma maneira que entrou é mais fácil ainda, né? É por isso que eu falo assim, as pessoas acabam utilizando o termo avivamento de forma equívoca e errada. Teve numa igreja, teve um grande mover, onde o emocional foi aflorado, onde o emocional foi tocado. Sim, Aí sai de lá, nós tivemos um avivamento, mas a sua vida não mudou em nada, não teve avivamento. Não teve, Avivamento né? é metanoia, é mudança de mentalidade, é você sair, entrar de uma forma e sair totalmente diferente. É você entrar lá, sem nunca ter lido um livro, e uma semana depois, um mês depois, você ter lido um livro. Opa, Uhum. houve o quê? Uma progressão na sua vida. sim. Então, isso que é avivamento, é transformação. Não vou entrar nem no mérito de Atos para a gente não ir muito longe. Só que o grande problema hoje é que as pessoas acabam distorcendo tudo isso daí. Aí nós somos o quê? Uma igreja cheia, mas vazia. Ô, Né? Charles, falando sobre isso daí, cara, as pessoas talvez não buscam mais, tipo, questão de emoção dentro da igreja também, às vezes. Tipo, o cara tá lá na igreja, chora, não sei o que lá, e sai pra fora da igreja e continua a mesma pessoa. Pega o velho homem e vai embora daí, entendeu? Cara, será que as pessoas não estão buscando alguma coisa errada dentro da igreja? Tipo, Na verdade, quer falar? Não, eu acho que nesse ponto ali a gente pensa bastante, só que o pessoal é aquela coisa que eu falo. A pessoa, quando não é cristã, que ela vai na igreja, ela vai porque ela já está destruída. Por algum motivo uhum, emocional, alguma coisa está ruim. Aí você chega num ambiente onde tudo, né, te leva eu vou colocar uma falsa adoração, é um louvor, é uma iluminação, não sei, e você coloca o teu sentimento para fora. E não é nem, muitas pessoas acham que isso é uma ação do Espírito Santo é, ou uma ação isso aí. da igreja, Uhum. mas e elas não têm o entendimento que não, é só o teu sentimento, a tua tristeza, talvez saindo para fora. É Uhum. simplesmente isso. Aí que vem essa, ela vai para a igreja, Tipo, deixa os sentimentos dela lá, porque o Sim. ambiente é propício a isso, e sai dali e continua a mesma coisa. Então é só um sentimento que ela jogou para fora e simplesmente isso aconteceu. Quer ver uma coisa? O quanto do nosso culto é cristocêntrico?
E isso, esse é um assunto bem, Vamos dividir bem a interessante. nossa liturgia. E em porcentagens vemos o quanto é cristocêntrico. Hoje nós utilizamos quanto do tempo para avisos? Pouco. No mínimo 10 minutos. 10 minutos. Nós estamos falando isso num culto de 1 hora e meia. Sim. Uhum. Não vou nem contabilizar a meia hora que deveria ser para oração, que já não se faz isso. Então Não, vamos colocar tempo corrido, das 7h30 Uhum. às 9 horas. 10, 15 minutos, aviso. Quanto de louvores? Em juntar tudo, harpa uns 30 minutos. 30 minutos, no mínimo. Talvez Porque mais. dependendo da igreja, 2 louvores da harpa são 10 minutos. Talvez mais. Mas vamos ser generosos, vamos colocar 30 minutos de louvores, mais 10 minutos de, Aviso. de aviso, 40 minutos. Uhum. Se for. Já percebeu que já está puxando Já para um foi. lado, né? Nosso culto é cristocêntrico, mas de 90 minutos, 40 minutos já foi. Uhum. Tá entendendo? Aí tem pessoas que dizem assim, tá, mas os louvores são para Deus, tá? O quanto você está comprometido realmente com esse louvor para Deus? Começa mais uma problemática. Porque quando é para Deus, você faz em qualquer momento, em qualquer lugar. Uhum. Mas as pessoas hoje, elas escolhem o momento, elas escolhem o dia, elas escolhem, tá entendendo? Já não existe mais oração. Aí vamos mais além ali. Paulo fala que a nossa carne e o nosso espírito, eles militam, eles lutam entre si. O homem, eu creio dessa forma, existe dicotomista, não vou utilizar esse termo, mas o homem ele é tripartite, tricotomista. Ele tem espírito, alma e corpo. O espírito é onde tem acesso às coisas do céu. Tudo que vem do Espírito Santo nós recebemos aonde? No nosso espírito. Tudo que é do céu a gente recebe no espírito. A palavra é viva e eficaz, ao ponto de em Hebreus falar que ela é o quê? É apta, e não somente é apta, mas ela divide o quê? Alma e espírito. Quando fala sobre essa divisão aí, está falando sobre compreensão, sobre entendimento e sobre aplicação na vida em relação à palavra. Mas também pode ser o quê? Ela divide espírito e alma. Verdades absolutas que você recebe do céu com emocionalismo. A palavra, para trazer transformação, ela precisa o quê? Ter acesso no espírito. O espírito recebe e comunica à alma. As emoções, a vontade, pensamento, tudo isso são transformados através do quê? Do impulso que o espírito deu. Aí o que acontece? A alma tem a obrigação de convencer o seu corpo, a sua alma, a andar de igual modo. Ou seja, eu recebi esse impulso. Sabe aquela brincadeira de telefone sem fio? Uhum. Com a alma, ou com espírito, alma e corpo, não pode ter divergência daquilo que você recebeu. Uhum. Aquilo que você recebe tem que comunicar ao seu corpo. Não é telefone sem fio que você fala zebra e chega lá cavalo. Tá entendendo? E muitas das vezes, pelo fato do espírito não comunicar porque não recebeu, a alma tenta transferir algo. Aí o que acontece? A emoção veio. Aí ela transfere o que para o corpo? Eu estou recebendo algo da parte de Deus, mas nem chegou. Uhum. Aí ela fica emocionada. O corpo entra em êxtase, você acaba se entregando, mas a palavra que transforma, que tem que vir ao espírito, não veio. Por quê? Porque a gente tirou muito mais tempo para nossa liturgia. Aí nós dizemos, mano, é para Deus. Mas a gente, quando escuta um louvor, é feio. Mas não é para Deus, quem tem que dizer se é feio é ele, meu filho. Tá entendendo? Justo. Por que a gente hoje tem workshop que é tão bonito? Lindo, lindo, lindo é. É bonito só cantar 75 vezes o lindo. É bonito. Tá entendendo? Até meu filho canta. Mas o quanto tem de poder de transformação na vida de alguém? Aí nós dizemos o quê? O hino da harpa não presta para você, mas para Deus é bíblico, é inspirado, foi dado por ele. Você está entendendo que os pesos são diferentes? O culto é para Deus, mas eu escolho o que eu quero ouvir. Meu amigo, se é para Deus, então você não tem o poder de escolha. Você tem que fazer aquilo que ele colocou no seu coração. Uhum. Por isso que eu acho interessante, muitas das vezes a gente ora, Espírito Santo, me ensina a adorar. Ele não vai te ensinar. Para você entender, parafraseando. Porque a adoração tem que ser voluntária, tem que ser entregue. Quanto mais próximo do noivo, mais você se declara. O que a gente faz com as esposas? Quando a gente está apaixonado. A gente precisa, algum impulso, alguém chegar e dizer, você tem que dizer que ama sua mulher. Ninguém precisa fazer. Tá entendendo? Você faz o quê? De forma voluntária. Por quê? Porque a aproximação que você tem com ela é tão forte que isso dali te faz. Eu costumo dizer que a paixão é um ato de imbecilidade. Ou um ato ali onde você sai de si e faz besteira que em outro momento você não faria. Você leva cartinha, você leva flor, você faz cara de paisagem, você faz aquilo, porque você quer ter acesso ao coração da pessoa. Uhum. Mas quando é com Deus, a gente tem que ser religioso.
As nossas orações, pelo menos os 2, 3 primeiros minutos da oração de um crente, elas já são padrão. Ela não muda. Já tem que entrar naquele, Pai, aqui eu estou, sendo grato. Já padronizou, tá Uhum. entendendo? Verdade. E Deus não quer que você padronize nada, Ele quer que você seja sincero e chegue e rasgue. Rasgue a sua alma. Eu tenho as minhas orações com Cristo e eu falo, Cristo, Pai, eu sei que o fato de eu falar isso, eu incorro no erro. Mas o fato de eu não falar, eu já estou incorrendo no erro, porque o Senhor já sabe o que está no meu coração. Então eu preciso ser muito mais sincero e verbalizar Uhum. do que simplesmente eu tentar ocultar aquele sentimento que está no meu coração. E eu abro o verbo, eu disse, onde é que o Senhor estava que eu passei aquela prova? Foi difícil, homem. O sentimento que eu tinha é que o Senhor me deixou, homem. Onde é que estava? Tá entendendo? Por quê? Você acha que Deus vai ficar triste com isso daí? Não fique, irmão. Leia os salmos para você ver. Tá entendendo? O que que Deus quer? Sinceridade do nosso coração. É rasgar nossa alma perante Ele, falar sobre as nossas dificuldades. Imagina Asaf no capítulo, no Salmo número 73. Eu começo a observar os ricos em suas posses, as bênçãos que ele conquistou. Aí ele coloca um paralelo. Eu que estou servindo, estou nessa prova aqui, e isso que eu sou levita, sou adorador. Que prova é essa? Onde é que o Senhor está? Aí no final, todas as coisas ele cai em sã consciência e diz: mas melhor é estar com Deus. Melhor é a salvação. Uhum. Você está entendendo? E Deus ama a nossa sinceridade. Só que o grande problema é que nós somos o quê? Eu costumo dizer que nós entramos dentro de um padrão onde nós somos codificados para acessar a Deus, nós temos que ter uma religiosidade. Então nós começamos a nossa oração de que forma? Irmão, quando chega na nossa igreja, é melhor colocar uma oração de alguém e ficar sentado, porque as orações são as mesmas. Você não vê mais ninguém orando pelo batismo, pela manifestação. Por quê? Porque quando a palavra vem no Espírito, existe uma grande diferença do recebimento na alma. Na alma ela massageia, no Espírito ela confronta. Uhum. Na alma ela acaricia, no Espírito ela dá bufetada. Você está entendendo? Aí o cara fica pensando de que forma? A estratégia de Satanás. Trabalhei o dia inteiro, Uhum. cheguei em casa cansado e vim para a igreja apanhar. Não é você que está apanhando, é teu espírito que está comunicando bem a necessidade que o teu corpo está tendo. Vou dar um exemplo bem simples. Fica sem tomar água. O que vai acontecer? Dor de cabeça por falta de hidratação. Você vai começar a passar mal. Aí você vai ter algum problema. Para você sanar isso, você tem que fazer o quê? Beber água. Você não vai brigar dizendo, eu não tomei água, eu estou doente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você tem que entender qual é a causa do problema e ir lá e tomar. Então, você não fica de mal. Então, quando você é confrontado no espírito, você tem que entender a causa do porquê o seu corpo está sofrendo. Se eu estou sofrendo porque eu recebi aquela palavra, certamente então eu estou errado. Sim. Alguma coisa tem que ser transformada na minha vida ou mudada. Uhum. Então é se avaliar. Só que hoje nós somos especialistas. Nós participamos do controle de qualidade de Deus para avaliar outras vidas e não a nossa. Nós somos especialistas em avaliar outras vidas e não a nossa. Tá entendendo? O irmão não veio no culto, está desviado. Mas vai chegar um momento que nós não estaremos no culto, que aquele irmão vai pensar: cadê o irmãozinho que não está no culto? Está desviado também. E a gente sempre vai estar nessa conversa. E no final das contas, não existe progressão em lado nenhum. E nós continuamos sendo o quê? Meninos. A do leite está fazendo mal. Tá entendendo? Eu fui dar leite esse dia de vaca para neném, deu diarreia. Eu tive que comprar um leite especial, que é um leite lá que tem uma sequência, não sei o que, tal, para ela suportar. Aí hoje o que acontece? Nós tentamos filtrar tudo que é bíblico para ficar no leite, só que o leite ainda está forte. Aí nós temos ainda que dar o leite e dizer, mas fica despreocupado que Jesus, Uhum. você é muito mais importante do que ele no reino dos céus. Deus te chamou, você só não faz parte da quarta trindade porque é criação. Mas você tem a sua devida importância. Então, esse é o problema. E se não fizer isso daí, irmão, traz birra, traz problema. Cara, Os crentes não aguentam. e tamo num negócio de mimimi que, pelo amor de Deus, cara. Assim, ó, o pessoal fala geração mimimi, mas, cara, é de todo tipo, cara. É velho, é novo, é mediano, cara, tem que cuidar de qualquer coisa que fala. Agora tem o politicamente correto, né? Cara, nós. Cara, não. Você foi. Assim, ó, se foi. Falam que é da nossa geração, mas não é. Isso daí é geral. É geral. E é um negócio complicado, cara, porque daí, tipo, eles querem mudar a Bíblia, querem mudar não sei o que lá, querem fazer isso, querem fazer aquilo. Pois o problema é assim, ó. Que loucura, né, que a gente tá vivendo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho formação em consultoria, né? Por que as empresas, muitas das vezes, eles buscam um consultor?
Porque eles sabem que a empresa tem algum problema, Uhum. quem sabe até identificar o problema, mas eles não sabem tratar o problema. Uhum. O que está acontecendo nas igrejas? Nós identificamos, nós vemos, mas muitas vezes não estamos preparados para lidar com esse problema. Só que existe um manual que nos dá todas as regras, nos dá tudo. Só que o grande problema é que a gente não quer consultar esse manual como deveria. Por quê? Porque exige tempo, exige esforço. Você está entendendo? Você sabe o que precisa ser feito, mas a gente não está disposto a fazer. Se disser, ó, leia essa Bíblia em 30 dias, que você vai ser abençoado, que você é uma certeza que vai vir alguma coisa. A gente está disposto a ler. Mas quando é para ler, para tratar de situações que não é nossa, mas é do corpo, a gente não está disposto. Vou dar um exemplo bem simples. Tem um bicho de pé no dedo. Por mais que no início seja uma coceirinha e seja agradável, você arranca, você não deixa. Agora, se é no dedo do outro, você não se importa. Só que nós estamos falando, nós somos participantes de um mesmo corpo. E nós não estamos dando a devida atenção aos demais membros, porque nós nos isolamos naquilo que nós somos. Ah, se eu sou mão, meu amigo, eu vou até identificar qual é a mão. Se eu sou a direita, a esquerda Serviço dela. Ela que lute. não tô nem aí, tá entendendo? Mas vai chegar um momento na sua vida que você não vai conseguir fazer só com uma mão. A gente só dá a devida importância para aquilo que é fraco no nosso corpo quando a gente perde. Esse dedo não é importante. Para você que tem, pergunta para alguém que cortou, para alguém que não tem, para ver se ele não vai dizer, olha, meu sonho era tocar violão, mas eu não tenho esse dedo, me impossibilitou. Você está entendendo? Então a gente acaba tendo essa problemática na nossa vida. Não só dá importância quando a gente não, e já é uma máxima e um ditado popular, quando a gente perde. Só que o grande problema é esse. Então a gente vai na igreja, identifica. Porque assim, ó, na nossa vida é uma colheita. Se nós estamos vivendo esse tempo é uma colheita. Então, o que foi plantado antes para a gente estar colhendo isso daí? Tá entendendo? Alguma coisa foi deixado de plantar e outras coisas foram plantadas em excesso. O mimimi, a falta de Bíblia foi plantado muito e foi deixado algumas coisas que realmente eram importantes de lado. Aí nós estamos agora identificando isso e nós estamos o quê? Vivendo no mesmo padrão que o passado viveu. A pergunta é, o que nós estamos fazendo para essa nova plantação dar certo? Agora, sabe qual é o problema que a gente não está disposto a plantar? Porque muitas das vezes não somos nós que vamos colher. E nós não estamos dispostos a plantar para a geração que está por vir colher. A gente quer plantar e quer ser o beneficiário dessa plantação. Isso é o maior sentimento de orgulho, soberba e prepotência que o ser humano vive. Por que eu vou fazer se eu não vou desfrutar? Ó, tem que fazer essa reforma na igreja. Final do ano eu vou sair, porque eu vou reformar? Deixe que o outro dirigente que vem aqui que se vire em fazer. Tá entendendo? Eu só vou fazer aquilo que eu vou plantar, ou aquilo que eu vou colher. Não vou, então não vou empreender esforço. E vai matando. Tá entendendo? Vai limitando tudo, né? Vai... No templo, existiam algumas campanas que era colocado do lado de fora. Aí a gente vê um paralelo entre Davi e Salomão. Davi, ele conquistou, ele unificou Israel. Mas na hora de estabelecer, Deus não permitiu. Porque Davi queria construir um templo. Queria sair daquele tabernáculo, das tendas. E Deus falou que não, da tua mão tem sangue. O que Deus estava falando? Você conquistou, mas a um preço muito alto. Então agora, para estabelecer a tua próxima linhagem, a geração que está por vir, eu não vou tirar da tua casa, mas não virá através de você, virá através de um filho. O grande problema é que nós queremos conquistar e estabelecer. E quando nós conquistamos, nós queremos estabelecer a todo custo, independente se nós vamos ter que matar gente, se nós vamos ter que enforcar gente, se pessoas vão ter que se desviar, se pessoas vão ter que sair da igreja. Nós estamos tão padronizados nisso que nós queremos conquistar e estabelecer para quê? Para o nosso status ficar em alta. Para dizer, aquele ali foi e fez. É um digno de ser chamado apóstolo. Não é um simples pastor. Ministério apostólico. Por quê? Porque conquistou e estabeleceu. Alcançou a grande massa. E esse é o problema. Aí a gente acaba pensando o quê? Não, então eu vou fazer somente aquilo que realmente dá visibilidade. E quando, na verdade, irmão, a maior bênção de Deus não está naquilo que é visível. Está naquilo que você não vê, que é imperceptível. Eu vou usar um texto bíblico para você ver aqui. Jesus fala o quê? Se você for dar uma oferta, faça a tua mão direita, mas a esquerda não. Veja. O que Jesus está dizendo? A bênção não está na visibilidade. Está dentro de uma honra, onde você faz sem buscar benefício. Aí tem pessoas que dizem, eu não vou varrer a igreja e fazer isso, porque ninguém está vendo. Meu amigo,
É aí que está a benção. Aí é o que Jesus fala, que não é para conquistarmos, granjearmos e, e entesourarmos. Tesouro, Mateus capítulo 5, versículo 19, seguir, tesouros nessa terra. Aí ele utiliza o quê? A traça, a ferrugem, isso daí consome. Ele está dizendo o quê? Isso daí é vulnerável. Isso daí passa. Agora faça sem ser perceptível, porque aqui você terá algo que nem a traça entra, nem o ferrugem entra. Aí ele vai muito mais além do Apocalipse diz, que aquilo que a gente se mata para conquistar, que é o tesouro, riquezas e posse e ouro, lá perante Deus, o significado é tão pobre que nós vamos andar em cima dele. Você está entendendo? Então imagine só, quando a gente tem Cristo, essas coisas perdem o sentido. Pedro e João chegam na Porta Formosa. Se fosse no dia de hoje, nós estávamos lá com o celular tirando um selfie com a porta. Olha o tamanho da porta. E ainda ia falar para quem estava perto, tira o aleijado ali, tira o aleijado, senão vai enfeiar a porta. Ou depois que tira a foto, quando sai que vê que tem um aleijado, coloca no Facebook. Alguém edita para mim, tira esse moço que está aí no canto. Tá entendendo? Sabe o que eles fazem? Quando está com Cristo, a porta pode até ser formosa, mas para mim não tem significado nenhum. Ela perde o brilho perante aquele que tem todo o brilho. Aí quando ele chega lá, aquilo que tem valor para alguns, para eles não tem valor nenhum, porque eles focam naquele que realmente importa para Deus, que é uma alma. Aí eles dizem o quê? Eu fico imaginando Pedro dizendo: a gente está correndo tanto que não tem nem tempo para alcançar, até porque as bênçãos de Deus, ela corre, ela segue o crente. Eles estavam correndo tanto que a bênção nem conseguiu acompanhar. Aí eles param ali e dizem o quê? Eu não tenho um prata, nem tenho ouro, que eles estão dizendo. Eu não estou tendo tempo para parar para essa bênção me alcançar. Então eu preciso entregar para você tudo aquilo que eu tenho, porque eu estou transbordando. Nós somos o quê? Fontes. Nós somos rios, nós não somos barragem. Nós não somos aí poça de lama que coloca um peixe e ela morre porque não tem oxigenação. Nós viemos aqui para gerar vida. Ele faz o quê? Mas o que eu tenho eu te entrego. Eu te entrego. Aí ele pega na mão e levanta. Agora, o fato de Pedro pegar na mão é muito forte. E eu não vou nem falar, senão eu vou começar a pregar aqui. Vamos para o próximo tópico aí. Amém, amém. Ai, ai. Hoje é 11h30. Vocês querem seguir? O que fizemos? Eu, por mim, ainda vai mais uns minutos aí. Não sei se o cavaleiro tem compromisso ali. Quer participar aqui? Passa salvo, Vamos. então, aí. Coloca o fundo E aí, musical e Brandão? passa salvo. Cara, por mim, Eu- hoje tem o dos jovens, mas estão me chamando aqui. Mas eu também tenho congresso hoje, é Meu pré-congresso de Jesus. jovem hoje e amanhã lá. Ah, Estamos na correria. eu vi lá. É. O Josué vai estar Josué, lá né? cantando e pregando. Isso. Benção de Deus, tá? Sim. Vamos estar lá no de Fiore e vai ser uma benção de Deus. Você que sentir. O Josué tá aqui? Tá no São Cristóvão. No Congrega, São faz Cristóvão? 3 anos que ele congrega com o pastor Eurico lá. Cara, não tem que chamar ele. Josué, benção. Fizemos uns trabalhos de avivamento ali. Sim, ele Isso que deu faz tempo que não vai lá na grande igreja lá. Antes ele ia bastante lá. Mas que ele não morava aqui, né? É, não sei, na verdade. Mas É, tempo. correria. Ele tem. Isso daí. Ô, eu acho que vamos finalizar, que eu tenho que ver o Baby ainda, que ele tava com cólica. Vocês que mandam. 11h30 agora. Aí, Charles, fale do seu canal pro pessoal se inscrever. Pessoal, Se inscreva no canal. se inscreva no canal Conversa Franca com Charles Angelim. Temos alguns vídeos já postados lá e eu acredito que não são muitos, mas com certeza você será abençoado. Com toda certeza. O objetivo desse canal não é rentabilizar, não é lucrar financeiramente, até porque, na verdade, assim, Deus se Ele quer, Ele faz, né? Mas o objetivo ali é alcançar vidas. E eu sempre digo para as pessoas que compartilharem, que se inscreverem, entra lá em qualquer vídeo e faça uma pergunta. Alguma dúvida que você tem para esses dias aí, alguma dificuldade que você está passando, sinta-se à vontade lá para que a gente possa discorrer um pouco acerca de temas aí também relevantes para os nossos dias, né? Tem pessoas que estão sofrendo aí com depressão, ansiedade, não sabem como lidar com essa situação e muitas das vezes tem vergonha de abrir o seu coração. Uhum. Então, se inscreva lá, comenta lá embaixo. No Instagram também, apesar que esses últimos dias quase não tem tempo, mas Charles Angelim lá também, no Facebook, e vamos conversar. E apoia também aí o trabalho do pessoal que já está em grande andamento aí, muito mais que eu. Então, já estão com seus 2.000 e poucos ali, e é importante porque o fato de você curtir, compartilhar, comentar, fazer algo, você fortalece aqueles que estão
disponibilizando o seu tempo. Como foi dito aqui, vai sair correndo porque tem um compromisso com seu filho. Então, imagina, poderia estar em casa, mas tirou esse tempo para te abençoar. Então, curta, compartilha e me siga lá. E precisando, estamos às ordens. É isso aí, E Charles. daqui a mais ou menos Já vou 6, 8 meses na semana. eu vou ter que É, deixar né? agendado agora, porque 8 meses, Charles. Escolhe a data aí. Um abraço aqui também o Marcelo Pai aqui, ó. Marcelo Marcelo Vô agora. Vô, Marcelo Agora Vô. É verdade, Marcelo Vô. Marcelo Vô. Agradecer trouxe água, preparou café também, o Breno aí. Uma bênção de Deus continue. Deus continue Ô, ficou bom o café. lhe abençoando aí. Gostei. A bênção de Deus, tudo ali. Quando é com crente, mesmo fazendo, o que importa é a motivação do coração. Pode ser que não tenha ficado bom no nosso paladar, mas com unção e coisa ali. Eu não sou cantor, eu sou adorador. Mas o que importa é ter entregado de espírito. Trouxe até um leitinho para dar mascarado, mas ficou bom. Ai, Charles, obrigado por ter vindo aí, cara. Tava com saudade de você. Eu não conseguia mais falar contigo, mano. Tu também tem os compromissos ali, e nós estamos com uma correria aí. Mas como tu falou hoje, prioridades. Verdade. Prioridades. E toda vez Aquilo que você prioriza, você está disposto a empreender Exatamente. mais tempo e mais recursos. É isso aí. É isso Isso é aí. uma realidade. E vamos lá, né? Amém. E, gente, vocês que acompanharam até agora, que Deus abençoe vocês. Continue orando pelo nosso canal, pelos nossos projetos. Quero agradecer as pessoas que estão nos ajudando de alguma forma, estão orando, estão patrocinando, estão, olha, falando, ó, vai lá, gravem, continuem, que às vezes acaba sendo complicado por causa de agenda, alguma coisa do tipo. A gente tem vários projetos, a gente sempre fala aqui dos projetos, das nossas ideias que a gente tem, mas por falta de tempo, a gente acaba não conseguindo encontrar algumas agendas, algumas coisas ali e acaba indo. O Breno agora aí, pastor, né? Aí, Não. ele tá mais difícil, né? Mais Tá mais corrido. difícil. É mais corrido e tem seus compromissos, tem suas coisas, né? Suas atividades. Ainda trabalha, né? Então não é fácil, não é fácil. Deixa eu só entrar em algo aqui, que agora o Breno disse que gosta, porque ele aprende. Ah, Agora, Então vai lá, agora, Zé. corta pro Charles ali. Corta e dá um zoom o agora. Marcelo falou assim, ó, o Breno é pastor. Aí ele falou o quê? Pastor não, dirigente. Ixi. Já levei Amigo, uma. já entendeu? Pastor tem a responsabilidade de cuidar de um rebanho, mas nem sempre ele está à frente dirigindo. Às vezes, prepara-se alguém para dar condução para as ovelhas. Pastor está próximo do auxílio. Dirigente tem a responsabilidade de levar para um determinado lugar e trazer em segurança. Dirigente fala daquele que tem a responsabilidade de dirigir. Você entra em um Uber no 99 ou na lotação com um motorista cego? Não. Quer que eu continue ou já aguentando? Continue. Então, o que significa? Que a condução dos trabalhos está sobre a sua vida. Então, você precisa ter visão, clareza, percepção para fazer com que esse povo saia e chegue no seu destino em segurança. Então, dirigente é uma grande responsabilidade. Quer mais? O pastor, para chegar onde, como um pastor, vou colocar integrado, ele passou por um processo de preparação. Dirigente significa o quê? Um discipulado em preparação. Então existe muito mais esforço a ser desprendido na sua vida do que naquele que já chegou. Qual é o peso? A responsabilidade maior está em qual lado? Então nunca mais diz apenas um dirigente. Até porque assim, para você pode ser apenas alguém responsável por uma condução. Mas no céu, quem sabe Deus já esteja dizendo lá, Samuel vai lá e já unge, porque para mim ele já é desde que nasceu. Amém. Só isso precisou o tempo de maturidade para que seja evidenciado. Então, nunca mais diga essa palavra aí. Amém. E esse roxo aí? Cara, eu vou falar pro Charles Não, mais vezes aí. Mas é bom, porque a gente tem essa visão dentro da igreja que pastor você tem que ser nomeado, passado, integrado, enfim, é outra
realmente, você falando assim, É porque assim, eu vou dar um exemplo. Nossa cabeça limitada, a gente acha que Deus, ele trabalha, que existe uma hierarquia dentro do Sim, seu corpo. Ah, não, pastor, evangelista, sim. presbítero, diácono. Irmão, para nós, existe para que a gente possa o quê? Se organizar em questões eclesiásticas. Agora, para Deus, o uhum, peso é esse. No capítulo 6 de Atos, para começar a pregar de novo. O que aconteceu quando fizeram reclamação acerca do quê? Das cestas básicas que não estava chegando na mesa das viúvas. Pedro coloca-se em pé e diz o quê? Ficaremos nós aqui o quê? Desprendendo o tempo na palavra, em oração. Mas aqui, ó, tem os diáconos aqui. Escolhi entre eles 7 que vos atenda bem. Aí Pedro começa a discorrer sobre as características daquele diácono. Que seja conhecido na palavra, que seja cheio do Espírito Santo. Agora me diga um versículo, depois que eles foram instituídos, eles entregando cesta básica para a viúva. Eu vejo o quê? Um diácono sendo o primeiro mártir, outro diácono fazendo o quê? Pregando para um homem que estava indo a Jerusalém adorar, e depois tendo a experiência de um arrebatamento através do Espírito Santo, uma transladação para que pudesse ir para outro lugar, para Samaria. Tamanho era o senso de urgência. Ou seja, eu vejo os feitos que nem os apóstolos ali, alguns deles, tiveram essa participação. Matias foi escolhido, mas não tem o seu nome. Não digo que não fez nada, mas eu digo assim, que em contraponto com os diáconos do momento, foi dado muito mais evidência aos diáconos. E isso que no original significa apenas servos. Poderia ele simplesmente dizer, não, eu vim aqui como diácono só para servir mesa e ficar à porta. Então você vê que para Deus não existe isso. Existe o quê? Compromisso, de igualdade. Agora o que define é o nível de maturidade que a gente uhum. precisa alcançar. Quanto é mais dado, mais é requerido. Então, analisamos agora é com vocês. Eu não falo mais nada. Amém. Pastor Brando. Muito obrigado. Não, mas, cara, eu gosto muito do podcast por causa disso daí, cara. A gente sempre aprende, e ainda mais com o Charles. Charles é topzera. Obrigado, Charles, por você vindo aí. Tamo junto. Tamo junto. Vai lá, Brandão, Pessoal, finaliza aí. é isso aí. Agradecer mais uma vez os nossos apoiadores aí. Box Mecânica 66. Peguei meu carro ontem, ficou 3 dias lá internado, coitadinho. Tava feio. Tava feio, cara. Passou por. Pessoal da Alga Móveis e também da MMS, continue conosco. Você que tem vontade de apoiar aí, né, o nosso projeto, tanto nosso também como o do Charles Chama aí. nós. Chama a gente aí, a gente tá disposto também, né? Vocês que precisam de mais conhecimento, como o Charles falou, né? Aqui são dois canais totalmente diferentes, né? Nós temos uma conversa aqui, mas lá o conhecimento é muito maior. É, lá Então, é. você que busca um conhecimento, que quer mandar perguntas assim específicas, ele tem sim um conhecimento maior sobre a Bíblia. Isso aí a gente não precisa nem abrir aqui essa discussão, né? Então, uma pessoa instruída realmente na palavra ali, que estuda, Nós que vamos fazer uma busca, votação pra ver quem. Eu mas trouxe, vai lá. eu trouxe meu professor hoje, não quis participar, mas na próxima ele vai. Aí, ó. Então, mas vai Correu, lá, se professor. inscreve Não. lá no canal dele também, vamos apoiar lá também. E que Deus abençoe você, que você que ainda não é inscrito, se inscreve, não se esquece aí, aciona lá o sininho para não perder nada. Aí ela tá focada em você, ó. Curte Você o achou que vídeo. não ia aparecer, né? Tá aparecendo Ih, agora. peraí. Aí, agora Aí, sim. apareceu, ó. Mas Deus abençoe você, até Deus a abençoe. próxima. Valeu! Valeu! Deus abençoe.